Fica quietinho, Wendy. Fica quietinha. Oi, boa noite. Hoje eu vou falar com a doutora Juliana sobre esclerose múltipla e fadiga. Se a minha gata parar de miar. Parou. Oi, Josephine, tudo bom? Vamos aguardar a Juliana entrar pra gente falar um pouquinho sobre fadiga. Ela é uma fisioterapeuta e desde o início da formação dela, ela trabalha com pacientes com esclerose múltipla. E graças a Deus ela se apaixonou, porque através dela a gente pode se beneficiar com muitas atividades e exercícios que ela indica. Vamos ver o que ela tem para falar com a gente. Oi, Silvinha, tudo bom? Saudade de você. Ô, mãe, tá ligado aí? Ah, pode ligar? Ah, só. Então vai lá no coisa. Senão dá o som aqui. Silvinha, quando que você vem pra cá? Pra cidade? Boa noite! Boa noite, Ju, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia, meio correria, né, pra gente, né? Sim. Hoje é quarta, mas parece que já é sexta, de tanta coisa que a gente já fez. Quarta com sentimento de sexta, com certeza. Deixa eu pôr um Semana que vem a filtro. gente tem um feriado prolongado aqui em Santos, que dia 8 também é. Ah, então é prolongadíssimo. Sim, muito, muito gostoso. Então você tem que dar uma adiantada aqui, já dando uma adiantadinha de leve, de leve. Deixa eu chamar alguns amigos aqui que pediram para relembrar eles. Se Perfeito. você lembrar aí também, me chama também, por favor. Tá bom. Eu tô ansiosa para começar o desafio, hein? Workshop lá, as coisas todas suas. Segunda-feira. Ai, que legal, muito top. Isso é bem bacana. Eu tava falando, que bom que você se apaixonou pela esclerose múltipla e pode ajudar a gente em muitas coisas. Ah, claro. Eu, falo que é minha missão ajudar vocês, assim, gosto muito. Eu até comentei com você que tava muito calor aqui hoje, né? Sim, Aí a tal da fadiga pega um pouquinho, viu? pega mais, né? Ju- Judia, viu? Eu Sem a gente imagino. querer. A gente quer estar ligado no 220, mas ela faz a gente dar uma brecada. O calor, a intolerância ao calor é que gera essa fadiga, né? E a intolerância ao calor é algo bem complicado. Mas, Você é demais. Você sabia? Eu não sabia isso. Eu fiquei sabendo depois que eu passei por esses momentos. Que antigamente, acho que na Idade Média não existia, claro, ressonância magnética, eles mergulhavam as pessoas, né, em água morna, quente, para ver como ficava a musculatura delas, né? sim, E quando eu fui para Caldas Novas com meu filho, eu tive muitos sintomas, mas eu achava que eu estava cansada porque estava sozinha com ele. Mas não, eu ficava submersa naquele na lago lá, água igual quente. hipopótamo, tudo quentinho. Quando eu saía, parecia que minha perna era uma borracha. Aí eu pensava, caraca, eu tô cansada porque eu tô sozinha com ele. Ele tinha 4 anos, carregava pra lá, carregava pra cá. Era nada, era do calor mesmo, né? O TOF da vida. Boa noite, gente. Sim, o próprio calor. E é interessante que quando você vai estudando um pouco mais da intolerância ao calor, a gente vai vendo. Ai, sempre me foge o nome da área do cérebro. Eu sempre confundo com hipocampo, mas não é hipocampo. Mas É tem uma parte relação. do cérebro que ela fica, Ela é a ela parte aparece. que faz a regulação da temperatura. E geralmente as pessoas têm lesão. É com H. Eu não vou lembrar, minha cabeça tá um milhão, mas eu prometo que eu Quero faço um até post sobre saber isso. depois. É, eu quero saber também. Bem Não é o interessante. hipocampo. É, e é uma. Eu até já fiz um post, mas eu posso fazer outro falando sobre isso. Então, geralmente, quem tem intolerância ao calor, que não é todo mundo, não é todo mundo que tem EM, que sente isso, tem lesão nessa área
e aí o corpo não consegue resfriar. Então, quando esquenta, o seu corpo hiperaquece, entendeu? É como se fosse um Aham, carro sem aquela ventoinha que esfria o motor. E aí ele entendi. superaquece e falha. É a mesma coisa. Vocês, quem tem lesão nessa área, se eu lembrar no meio da live, eu falo. Eu vou até colocar Tem, aqui para depois perguntar para você. tá bom. Quem tem lesão nessa área, superaquece. Então, você deve suar menos do que uma pessoa que não tem essa lesão nessa área. E por isso você tem intolerância ao Entendi. calor. Você não consegue fazer Por... essa troca de calor bem. Exato. A gente está dando um spoiler aqui de algumas coisas que causam fadiga, mas tipo assim, eu tenho as minhas estratégias daí para me aliviar. Além do ar-condicionado, né? Eu Uhum. faço os sprayzinhos com água e peppermint, que é o óleo essencial, e fico borrifando em mim. Sim. Ele me refresca, passa aqui na nuca. Então, assim, eu comprei uns lencinhos, depois eu vou até mostrar. Nem lembro onde foi. Ele vem durinho, aí você abana, ele fica geladinho. Eu já pensei até Ai, em que comprar legal. aqueles coletes daqueles husky siberiano, que de vez em quando o Sim. povo compra no pet shop, que coloca nos cachorrinhos, porque é muito calor, a gente fica quente mesmo. Eu falei, já pensou, vou Sim, colocar aqueles coletes de cachorro. É, porque é insuportável. o mecanismo do nosso corpo para esfriar, nos esfriar, é suar, né? Então, provavelmente você soa menos, mas outras estratégias para o calor é água. Quanto mais você se hidrata, mais você vai resfriando o corpo. Isso. E pegar compressas frias e colocar em áreas quentes do corpo. Então, embaixo das axilas, embaixo do joelho, na virilha. São áreas muito quentes do corpo que ajuda a resfriar. Então, é outra dica legal. Então, tá bom. Ju, mesmo que tenham poucas pessoas aqui ainda, vamos começar, porque depois Claro. a live fica gravada, as pessoas assistem depois. Sim, Quero vai chegando agradecer. mais gente no decorrer também. Quero agradecer primeiro por você ter aceitado, né, participar da live, porque é muito importante pessoas que vestem a camisa mesmo e divulgam e informam e assim, ensinam a gente, né, as pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla, de como conviver melhor com ela. E boa noite a todos que estão presentes. A Juliana é a fisioterapeuta. Que bom que eu a conheci. Ainda não conheci ao vivo, estou convidando ela para vir para Santos, quando a gente começar umas atividades legais aqui, para ela dar as aulas dela, as palestras, a gente fazer atividades juntas. Mas por enquanto, vamos fazer por aqui. Bom, meu nome é Gabriela, sou médica, tenho diagnóstico de esclerose múltipla há 23 anos, moro em Santos. Vou me audiodescrever, Ju, que eu gosto para as pessoas dos deficientes visuais saberem quem está falando, tá bom? Perfeito. Eu, eu tenho pele clara, cabelos curtos, avermelhados, uso óculos, olhos escuros, uso óculos de armação preta. Atrás de mim tem um banner com o nome das associações que auxiliam os portadores e familiares aqui de Santos. Boa noite, Juliana, com você a palavra agora. Obrigada, Gabi. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre esse tema que eu gosto tanto. Eu falo que eu posso ficar horas falando sobre esclerose múltipla, que eu não canso. E vou me autodescrever. Vou tentar a primeira vez que vou me autodescrever, hein? Se eu fizer alguma coisa errada, você me fala. Mas tenho pele clara, tenho cabelo castanho, não muito curto, olhos escuros. Eu estou usando uma camiseta azul marinho, que é escrito Balanço Fisioterapia, que é meu consultório, um casaco cinza por cima, e atrás de mim tem uma parede com um papel de parede de losango. Eu acho que é losango. Não, não é losango. Hexágono. Exato. Fiz Tá bom. certo? Fala da sua formação profissional, Ju. Eu sou fisioterapeuta, e já sou fisioterapeuta há algum tempinho, né? Me formei em 2010, então esse ano completo 11 anos de formada. Sou especializada em fisioterapia neurofuncional, em aprendizagem motora e recentemente, depois de muito suor, eu me tornei mestre em ciências da atividade física, onde eu estudei e me aprofundei mais na esclerose múltipla e na aprendizagem motora de pessoas com esclerose múltipla, utilizando, é muito específico, mas utilizando um jogo virtual. O quanto a realidade virtual pode ajudar vocês também como uma outra alternativa. Então, isso foi minha tese de mestrado e eu me apaixonei pela esclerose múltipla
logo que eu me formei, não logo que eu me formei, mas um pouco depois que eu me formei, quando eu comecei a trabalhar e ter muito contato com as pessoas com EM. E anos depois, quando eu fui trabalhar na BEM, é que realmente essa paixão que apareceu com mais força. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas que têm esclerose múltipla, porque é o que toca o meu coração, é o que faz o coração bater mais forte. Então, desde então, eu venho ajudando cada vez mais pessoas no meu consultório, aqui nas redes sociais, e pretendo continuar cada vez mais ajudando pessoas, levando que a EM, né, não é o fim do caminho, é o começo da jornada, que se pode viver feliz, bem, saudável, mesmo tendo esclerose múltipla. Então, essa é a minha bandeira, é isso que eu levanto Exatamente. para as pessoas. Exatamente. Tanto que eu nunca fui muito apaixonada por atividade física, mas eu sabendo que havia necessidade, quando eu já tinha o diagnóstico há um bom tempo, e eu conheci uma amiga que ela era personal trainer, e ela era mãe de uma amiguinha do meu filho da escola. Eu lembro direitinho, ela vinha de São Paulo. Quando ela chegou, eu falei, então, eu sei que eu preciso fazer atividade física, então eu quero começar. E ela começou. E foi a sorte, porque quando eu tive o meu surto dos membros inferiores, eu já fazia com ela atividade, então minha recuperação foi bem mais rápida. Eu brinco que era atividade de velhinha, tipo, fortalecer perna, baixar, 1, 2, 3. Quando ela ia pro banheiro, ela falava, fez quanto? São 45. Mentira, brincadeira. Mas eu odiava, mas era importante, eu sabia que era, principalmente equilíbrio e força muscular, né? E a partir daí eu tentei fazer sempre, mas daí veio a pandemia, eu dei uma diminuída, tô bem paradinha agora, mas vai me animar agora com o seu pique aí que você vai estimular e que a gente vai falar um pouquinho no final. Mas Vamos. me fala uma coisa, eu vi que no seu workshop você falou que a fadiga tem classificações, né? Sim. Mas se você quiser começar por outra parte, pode começar também, é que eu lembrei disso agora. Não, beleza. Se você quiser, eu posso só introduzir um pouco sobre a fadiga e a Tá, gente já chega nas classificações dos então tipos, tá bom, pode dos tipos introduzir. dela. Gente, a fadiga, ela é um. Quem sente, eu falo que quem sente fadiga já sabe. Que ela é muito capacitante, é muito ruim se sentir fadiga. Eu nunca senti, e nem perto da fadiga que vocês sentem, mas eu já presenciei alguns pacientes meus sentindo fadiga. E eu falo que é desesperador, é muito ruim você ver uma pessoa que tá lá bem e assim, minutos depois ela não consegue nem andar. Eu tava com um paciente meu e eu tive literalmente que carregá-lo até a cama, porque ele não conseguia mais, ele realmente fadigou. E depois disso, é que surgiu, eu já estava muito atenta à fadiga, mas foi que me surgiu um start, tipo assim, nossa, realmente sentir fadiga é muito ruim, né? Muito ruim. Imagina sentir isso várias vezes. E tem estudos que já falam que mais de 80% das pessoas que têm esclerose múltipla vivenciaram pelo menos uma vez a sensação de fadiga, pelo menos uma vez. Então é uma gama muito grande de pessoas que sofrem desse mal. E o grande problema da fadiga é que ela impacta muito na qualidade de vida. Então ela vai impactar para você na convivência social, com a sua família, com seus amigos, você tá com fadiga, você não vai sair de casa, você não vai querer conversar com as pessoas, fica muito difícil, é muito ruim, né, Gabi? Se eu estiver falando uma coisa diferente aí, você me corrige. Mas eu sei que é muito É isso ruim. mesmo. No trabalho, você não vai conseguir trabalhar na melhor forma, vai ser difícil você conciliar, às vezes, o trabalho, quando você está fadigado, o chefe não entende, ela é um sintoma invisível, as pessoas de fora vão te olhar e vão falar assim, mas você tá aí perfeita. O que você tá sentindo? O que você tá reclamando? O que você tá com essa frescura? Até que eu ponho hashtag. Tem uma hashtag que eu falo: fadiga não é frescura, gente. Não é. Fadiga é um sintoma muito importante, muito incapacitante da M. E tudo isso pode levar a uma depressão, né? A gente está em setembro, que é importante a gente falar sobre saúde mental e o quanto essa depressão, essa dificuldade não pode levar, né, para outros caminhos que não são muito legais. E tudo isso vai afetar a qualidade de vida de um modo geral. Então, quem ainda não vivenciou a fadiga já consegue mais ou menos perceber que não é um cansaço simples, não é aquele cansaço tipo que nem eu tô agora. Eu tô cansada porque eu trabalhei muito. É um cansaço muito mais forte, muito mais intenso,
que literalmente você não vai conseguir levantar. Se eu tivesse fadigado, se a Gabi tivesse extremamente fadigada, ela não estaria aqui comigo, com certeza. Um Ela estaria... pouquinho antes daqui, eu dei uma deitadinha para respeitar o corpo, que você fala sempre. Exatamente. Então, se ela tivesse extremamente fadigada, ela não estaria aqui. Então, é um cansaço que extenua, que derrota, que acaba, que a energia baixa mesmo. Mas ela é muito ruim, mas a gente consegue controlá-la, né? Eu falo que a fadiga não tem cura, mas ela sempre vai estar lá, ela vai estar espreita, até você bobear e ela poder aparecer. Mas a fadiga tem controle e a gente pode controlar. Mas a respeito das classificações em relação à esclerose múltipla, a gente tem fadiga que a gente chama de primária e secundária. O que é a fadiga primária? É a fadiga que ela é relacionada diretamente com a esclerose múltipla. Então, se a gente pensar na EM, a gente vai ter aquelas lesões que vão acontecer no cérebro, que vão acontecer na medula. Então, essas lesões são responsáveis, segundo a hipótese que eles traçaram, pela fadiga. Somado a isso, como o neurônio foi afetado, também vai ter uma alteração nos neurotransmissores, que é aquela substância que solta no cérebro, que faz um neurônio comunicar com o outro, enfim. Essas substâncias, principalmente as relacionadas com energia, né, neurotransmissores que dão mais energia, eles diminuem. E também tem relação com a fadiga. Além disso, pela alteração do sistema imunológico, que a gente já sabe que a EM é uma doença autoimune. Então, esse trio, somado com a fraqueza muscular, é o combo bomba para quem tem esclerose múltipla sentir fadiga em questões primárias, então diretamente relacionado com a fadiga. Desculpa, com a esclerose múltipla. Mas a gente não vive no mundo só da EM, a gente vive imerso no mundo que tem outras coisas. Então, tem fatores que causam fadiga que são secundários. Então, além disso, pode ser fatores secundários como a obesidade, uma alimentação ruim, que é aquela alimentação rica em produtos industrializados, em gorduras, em açúcares, sedentarismo, problemas na tireoide, insônia, o que mais? Esqueci. Alterações de humor, como depressão, tudo isso pode levar a você ter fadiga e ser piorada se você já tem esclerose múltipla. Então, a gente não tem que atacar, quando a gente fala em controlar a esclerose múltipla, desculpa, a fadiga, não só nos fatores primários, né? Mesmo que em muitas partes do fator primário a gente não consegue mexer, a gente não consegue literalmente tirar a lesão, a gente previne ela, mas não vai conseguir mexer no fator primário, mas a gente consegue também mexer no secundário. E aí o resultado sai muito mais legal, sai muito melhor. Falei muito agora nessa primeira fala. Não, é muito importante, porque por mim, eu queria que você repetisse tudo que você falou naquele workshop, porque é muito interessante tudo, é muito importante, porque as pessoas quando perguntam da fadiga, mas como fadiga se você tá aí, né? Se você tá normal, tá com duas pernas, mas é involuntário, é uma coisa assim que eu não sei, até hoje eu mesma como médica não consigo entender isso. É difícil de explicar, né? Eu falo que é a única coisa que eu queria que existisse mesmo, uma medicação. Isso eu queria mesmo. Como não tem, a gente faz aquilo tudo que você fala, uma boa alimentação, atividade física. Você fala, mas a atividade física não vai piorar? Não, vai melhorar. E aí que pode caminhar, pode continuar. Não, em relação a essa atividade física que você falou, quando logo que eu me formei, que eu comecei a receber alguns pacientes de esclerose múltipla, era muito engraçado. Eu tinha medo. Eles tinham medo, era engraçado por conta disso. Eles chegavam e falavam assim pra mim: olha, eu tenho esclerose múltipla e eu não posso fazer exercício muito forte porque eu fico fadigado. E eles tinham muito receio, então eu tinha que fazer aqueles exercícios bem leves, bem superficiais. E aí eu achava estranho, eu falei assim, mas gente, não faz sentido, não tem como ter perda muscular, por exemplo, e tem doenças que realmente o exercício físico muito forte vai prejudicar. Mas não é o caso da EM. Aí eu fui estudar e fui ver que antigamente, então naquela época ainda isso era meados de 2012, 2013,
né? O pessoal ainda tinha medo disso e já tinham sido demonstrados que os exercícios físicos, pelo contrário, não prejudicavam, mas ajudavam a fadiga, né? Ajudava a gente a controlar a fadiga. E com esse estudo a gente foi percebendo que conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai moldando o nosso corpo, a gente vai ajudar nosso corpo a liberar mais daqueles neurotransmissores que dão energia, a gente vai ajudar nosso corpo, nossos músculos terem mais força. Ele, além disso, vai dar mais disposição. A gente vai melhorar a resistência cardiovascular, então a gente vai ter mais condicionamento físico e assim por diante. Então, o exercício por si só, sem a gente falar ainda das outras coisas, ele é importantíssimo para o controle da fadiga. Ele é extremamente importante por conta disso, porque ele vai abranger várias partes. A consciência corporal nossa também muda tudo. É impressionante. Eu cheguei uma época a fazer ecoterapia. Fiz 6 meses. E eu falava, caraca, como é que ele vai me ajudar? O cavalo vai me ajudar? Mas é impressionante. Essa é uma parte também que vale uma live também. Eu fiz com a fisioterapeuta que fazia a eco em mim. E é impressionante como muda tudo isso também. A consciência corporal, a força muscular, o equilíbrio. Então, e era uma atividade física. Que para mim exigia força até para subir no cavalo. Ela tinha que me colocar numa rampinha. Eu não conseguia levantar minha perna. Então, assim, é muito importante mesmo. O que mais, Ju? Só para falar da eco que você falou, assim, a eco é legal porque as pessoas falam, vai andar a cavalo. Mas não é só andar a cavalo, né? Você tem que manter o seu tronco na posição, sua perna na posição. O próprio andar do cavalo vai gerar vai gerar em você estratégias para você se manter e sensações. Ela vai te dar um input sensorial, ela vai mandar informações sensoriais que vão ajudar em várias partes do corpo, como, por exemplo, na consciência corporal, você perceber o seu corpo. É muito legal. Eu só não acredito que a eco sozinha, só ela vai resolver todo o problema, mas ela é uma boa parceira para a gente entrar nesse meio, porque a eco trabalha muito tronco, né, um pouco de braço, mas para a gente treinar uma marcha, treinar um equilíbrio, a gente precisa muito do exercício. A própria percepção, o equilíbrio, é demais. O cavalo lá, tadinho, ele era tão paciente comigo, porque eu acho que ele fazia assim, ai meu Deus do céu, eu sabia, era para puxar de um lado a minha cognição, né, puxava de um lado e ia para o outro, ele, ai meu Deus do céu, é a única adulta aqui nessa ecoterapia, não estou aguentando essa velha em cima de mim. Mas era muito bom, foi muito bom. Muito legal. É isso mesmo. E voltando para o nosso tema central, que é fadiga, uma coisa muito legal da gente falar e explicar é que as pessoas acham que fadiga é só fadiga física, né? Elas não correlacionam com os outros tipos de fadiga. E, na verdade, a gente tem 3 tipos de fadiga. A gente tem a fadiga física, que é aquela fadiga que você vai sentir no seu corpo. Você vai sentir seu corpo mais cansado, você vai sentir o corpo mole ou pesado, que você não vai conseguir fazer o movimento, você vai sentir esse esgotamento no físico, na carcaça, vamos dizer assim. E existe também uma fadiga que a gente chama de fadiga mental. A fadiga mental é aquela sensação que você não consegue pensar direito. Sua cabeça tá cheia, fala que a cabeça fica desse tamanho e que você não consegue se concentrar, você não consegue manter uma linha de raciocínio, você não consegue fazer tudo isso porque sua cabeça tá com um monte de informação. Tá pensando várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei, mesmo não sendo paciente de esclerose múltipla, essa é uma fadiga que eu experimento. Eu tenho muita fadiga mental, porque eu penso e faço muitas coisas, e eu tenho um mau hábito de não passar para o papel. Eu acho que o meu HD vai dar conta e, em real, não dá. Então, eu experiencio muita fadiga mental e eu posso falar com propriedade que eu entendo como é ruim. Porque a gente não consegue continuar, a gente se perde, esquece palavra, então é complicado. E também tem jeito para se cuidar e melhorar a fadiga mental, hein? A gente vai falar no decorrer da live. E a outra fadiga, que as pessoas menos têm correlação, elas não sabem, muita gente não sabe que existe, é a fadiga visual. O nosso olho, em volta dele, tem vários músculos. Aí a Gabi vai poder arrasar mais do que eu, né? Realmente.
falando do olho, mas ele tem vários músculos que contraem para ele se mexer. Conforme a gente vai ficando cansado, a gente vai, vai passando o dia e esses músculos vão cansando. E a gente não vai conseguir firmar a visão naquele lugar, ler alguma coisa, vai ficar embaçado, vai ficar difícil focalizar. Essas práticas vão levar... Essas práticas, desculpa. Esses sintomas vão levar a uma fadiga visual, que você não vai conseguir enxergar o que você precisa ou ler o que você precisa, principalmente na leitura, que atrapalha muito. E as pessoas, às vezes, deixam passar batido. Acham, tipo, só tô cansado. Mas não é. Fadiga visual mesmo. Que, às vezes, pode vir acompanhado ou não das outras que a gente sente. Uhum. E às vezes o paciente até chega na clínica com uma queixa assim. Se você fizer uma boa anamnese, se for um paciente que já é diagnosticado com esclerose múltipla, você descarta várias coisas, erro refracional, outras coisas que poderiam ser, porque explica para ele que isso pode acontecer mesmo, né? Sim. Realmente. É pouco conhecida, é pouco falada. É pouco falada. E às vezes a pessoa fala assim, é diplopia, mas às vezes a pessoa não tem o sintoma de diplopia prévio, né, antes, e realmente a fadiga, ela tá vendo embaçado mesmo, ela tá vendo meio duplo, mas é porque essa musculatura tá cansada. E existem técnicas e exercícios para você conseguir descansar essa musculatura, né, então é bem bacana também. Existe sim, que bom. Tem mais perguntas aí? Não, perguntaram se essas fadigas, perguntaram que eu escrevi, se independente, o paciente que tem esclerose múltipla, ele desencadeia essa fadiga, provocando algum, tipo, pensando demais, fazendo muita atividade física, exercitando, tá numa academia, não, eu vou continuar fazendo, eu consigo. Ele provocou essa fadiga ou não? Se ele provoca, que acentue. Tá. A fadiga vai estar lá por conta da doença e por conta dos outros, dos fatores secundários que a gente conversou. Então, ela vai estar lá, ela já existe. Agora, a gente tem algumas coisas que pioram, que fazem o gatilho da fadiga aparecer. Então, por exemplo, uma delas é o calor. Quando tá muito quente, é um gatilho. A gente acende lá, aperta o botãozinho para a fadiga acontecer. Quando a gente passa do nosso limite, a gente tem um limite de exercício físico, de tarefas que a gente pode fazer mental, visual, enfim. Quando a gente ultrapassa esse limite, muito provavelmente a fadiga vai aparecer também. Então, a grande sacada é a gente entender qual é o meu limite. E entender uma segunda coisa, que esse limite, ele não é fixo. Ele varia e ele, conforme você vai treinando e vai melhorando, ele vai se elevando. Vai demorar mais para você ter fadiga, vai ser mais difícil para você ficar com a cabeça desse tamanho de informação, vai ser mais difícil para você não ter a fadiga visual. Então, o que é importante? Existem alguns fatores que vão causar fadiga como externos, como calor, como algumas infecções podem causar fadiga e coisas que são causadas por você. Quando você ultrapassa seu limite, quando você fica muito estressado, também tem relação com o estresse e com a parte emocional. Então, você não vai causar... Exato, eu me confundi aí na explicação. Provocar um surto. Perguntaram se provoca um surto. Eu exagerei naquela atividade que formou uma fadiga e não vou provocar um surto, né? Isso. Não. O surto, ele é outra coisa. O surto, a gente ainda não sabe exatamente o que causa o surto. Se a gente soubesse o que causa o surto, ia ser a mágica da esclerose múltipla. Tava mal pela raiz. Exatamente. Mas como a gente não sabe ainda o que causa o surto, a fadiga é um sintoma da esclerose múltipla. Ela pode ser indicativo de um surto, mas não necessariamente ela é o surto, entendeu? Então, se você passar, extrapolar, fiz exercício demais, ou me estressei demais, e começou a piorar a minha fadiga, não necessariamente é um surto. Porque se você... Como que a gente sabe? Se você parar, tipo, agora eu relaxei, e a fadiga melhorou, isso é sinal que não é um surto. Se você descansou do exercício e melhorou, isso não é o surto. Se fosse um surto, você, mesmo descansando, você ia continuar com aquele sintoma por mais de 24 horas, que é o que os médicos preconizam. Então, essa é a grande sacada. Então,
ter fadiga não quer dizer que você tem um surto, ou você desencadear a sua fadiga, seja ela por estresse, por infecção, por qualquer outra coisa, não quer dizer que seja um surto. Né? O que os médicos chamam, até na segunda-feira o doutor Sérgio falou, que eles chamam de pseudosurtos, né? Alguns chamam, dão outros nomes, mas é como se parecesse um surto, mas não é. Tipo, brinco, pegadinha do malandro. É, mas não é. O André perguntou assim, mas a ansiedade ajuda muito isso, né? No... Também. O que Com faz uma certeza. pessoa ansiosa? Você vai ficar pensando lá no futuro. Você está pensando no futuro e aí você vai querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, um monte de coisa, e aí você vai acabar extrapolando seu limite. Então, ter ansiedade vai fazer com que você seja mais acelerado, mais querendo resolver tudo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e isso vai gerar todas aquelas 3 fadigas que a gente falou. Então, sim, a ansiedade ajuda muito. Aham. Tinha umas perguntas aqui, mas acho que você vai falar alguma coisa antes, que eles estão perguntando assim, mas aí eu vou fazer uma caminhada, tá calor, é pior, mas tem as estratégias também, né? Claro. Levar Sim. água, né? Mas acho que você vai falar alguma coisa antes, não vai? Bom, você que manda. Pode, se quiser eu responder Então, essa pergunta, a gente vamos vai falar indo. disso para eu seguir as perguntas aqui. Perguntaram, Tá bom. que tipo de atividade física escolher? E se eu fizer uma caminhada, tiver sol, que até você perguntou uma vez, se você não tivesse fadiga, o que você gostaria mais de fazer? Eu coloquei, caminhar mais na hora da praia. Sim. Porque ainda bem que tem bastante banco, porque eu caminho certo, caminho certo. E Bom, minhas amigas já estão acostumadas. vamos pegar esse exemplo de caminhar na orla da praia que você me deu. O que a gente vai fazer? Eu sei que cansa, mas a gente tem estratégias. Qual é a estratégia? A gente, por exemplo, não ir ao meio-dia. Ao meio-dia é a hora mais quente do dia. É a hora que o sol tá a pino na sua cabeça. Então a chance de você hiperaquecer, de você ter intolerância ao calor, é muito grande. E, consequentemente, a fadiga vai ser maior. Mas aí, se eu vou, por exemplo, às 5 horas da tarde, que já tá um sol mais baixo, já tá mais fresquinho, é outro esquema. Ou eu vou às 8 horas da manhã, que é bem cedinho, o sol também tá baixo. Então, a gente vai ter que procurar estratégias para eu conseguir, por exemplo, caminhar ao ar livre, que eu tô falando, tá? Para eu conseguir fazer o exercício sem que isso não me afete, tá bom? Outra coisa, por exemplo, água. Vai andar com garrafa de água. Toda vez que você bebe água, você resfria o seu corpo. Então, é importantíssimo você, ao decorrer do exercício, ir bebendo água. Então, vai ajudar com que a fadiga fique mais quietinha. Outra dica, você vai andar, tá calor. Gente, põe a roupa mais fresquinha que você puder. Leve. Põe um Uhum. shorts, põe uma camiseta, uma regatinha, que seja. Mas põe uma roupa fresca. Não, vou andar, tá quente, vou pôr uma calça, vou pôr uma blusa que me abafa. Aí você tá pedindo para esquentar e para aparecer a fadiga, né? Sabe uma coisa que eu gostava quando eu caminhava mais? Eu usava aqueles bastões, Walk Nordic. Também ajuda. Eu gosto muito, porque além do equilíbrio que me proporcionava, não sei, é como se eu desse uma descansadinha. É gostoso, é muito bom. Eu gosto muito. O que ele funciona? Quando você põe ele no chão, a área de contato que você está apoiada aumenta. Então, o seu esforço diminui. Então, por isso que fica mais fácil. Você cansa menos. Você está usando mais partes, você está usando o seu corpo, mas ele fica um movimento mais fluido, menos pesado, vamos dizer Seguro, assim. fica seguro, eu não É, sei, eu me sinto mais segura, porque eu ando parecendo uma bêbada. E com ele eu tô. Ó, às vezes no começo o pessoal de Santos olhava assim, como diz minha filha, isso aí é pra neve, né? Pro calor. Né? Mas é muito mas, gostoso. Eu gostava. mas é legal falar assim, agora vamos tirar as variáveis do tempo, tipo, calor, tá muito quente, tô fazendo exercício. Gente, não é. Eu vou falar dos tipos de exercício, mas não é para sair fazendo exercício. Eu vou falar mais sobre exercício, mas já vou dar um spoiler que o exercício ideal para a fadiga é o exercício de moderado a intenso. É um exercício que vai fazer você suar, que vai fazer você cansar e tudo mais. Só que eu recebo muitas perguntas assim: mas Gil, eu não consigo nem levantar, eu tô muito fadigada. Como que eu vou fazer esse exercício super intenso? E aí eu falo, gente, calma, né? A gente não vai começar com o super intenso, a gente vai começar dentro do seu limite, sempre respeitando o limite.
Então, seu limite é um exercício bem levinho, a gente vai fazer um exercício bem levinho para você ir melhorando. Aí eu vou aumentando a intensidade, aí você melhora mais, eu vou aumentando a intensidade, aí você melhora mais, e até a gente chegar naquele nível. O importante desse nível, né, que a gente chama de moderado ou avançado, é que ele vai gerar para o seu corpo força muscular, ele vai gerar para o seu corpo um condicionamento físico, ele vai liberar no seu corpo aquelas substâncias que eu falei também. Então, por isso que a gente tem que atingir isso. Mas não é atingir de um dia para a noite. Não é porque eu tô falando que você tem que fazer exercício, que você vai acabar aqui, ligar o YouTube e começar a fazer um monte de exercício agora. Né? Não vai funcionar, não é assim. É aos pouquinhos e cada um no seu ritmo. O ritmo da Gabi vai ser diferente do ritmo do André e assim por diante. Isso. E é muito importante o sol, né? Que as pessoas por causa da vitamina D. Então, se puder, nesse período, mesmo que não vá fazer uma atividade intensa, mas dá uma caminhada no sol, né? Que já vai liberar o sol, alegria, alergia e tudo mais, que já vai proporcionar. Ó, o André falando que faz academia faz 4 anos e nunca mais deu fadiga extrema, porque faz a diferença. Sim. Agora, se você quiser, eu posso explicar os passos do método CRER para eles, para a gente falar cada um Sim, para eu elas. quero. Eu até anotei aqui para você falar de novo, porque eu achei muito interessante. Adorei. Por Show. favor, pode falar. Desculpa, eu já falo, só vou comentar o do André, que é isso, ó, faz 4 anos que ele faz academia e nunca mais sentiu fadiga, né? Então é exatamente isso. O exercício, eu falo que o movimento, eu extrapolo para o movimento, tiro um pouco do exercício, mas o movimento transforma. O movimento faz com que você consiga ter uma qualidade de vida, melhorar, inclusive na fadiga. Pode parecer contraditório, pode parecer doido, mas ele realmente funciona. Mas a gente vai falar mais do exercício quando eu estiver falando do método CRER, então vamos falar sobre ele. A gente precisa entender, para onde a gente quer controlar a fadiga, que a gente precisa de 4 pilares básicos para a gente poder realmente controlar. E são pilares que são importantes, que vão influenciar em toda a nossa vida e vão ajudar na esclerose múltipla, não só em relação à fadiga, mas também em relação aos outros sintomas. Então, vamos começar. Chama CRER porque é um anagrama. Ah, não sei se chama anagrama. Mas cada letrinha representa uma coisa. Acróstico. Obrigada. Sim. Cada letrinha significa uma coisa. Então, o primeiro C, ele é o C de conheça seu corpo. É fundamental, quando a gente quer controlar a fadiga, eu vou focar mais na fadiga porque é o tema da nossa live, eu preciso entender como meu corpo funciona. Eu preciso entender os sentimentos que eu tenho e como ele vai agir no meu corpo. Eu preciso entender o que o meu corpo está me falando. Eu preciso entender tudo isso para eu poder controlar a fadiga. Então, por exemplo, a gente usou muito exemplo. Você tem que entender o limite do seu corpo. Então, para eu entender isso, eu preciso conhecer o que o meu corpo está querendo me dizer. Eu preciso entender como esse processo acontece. Qual é o quanto eu faço e eu me sinto bem, quanto eu faço e não sinto nada, quanto eu faço e eu ultrapasso e me sinto mal, por exemplo. Então, conhecendo o seu corpo, conhecer o seu corpo é fundamental para a gente poder controlar a fadiga, porque a gente vai usar essas informações que a gente vai entender nesse conhecendo o seu corpo nos outros pilares. Então, entender, investigar, estudar como cuidar, o que você sente, como esse sentimento te afeta, por exemplo, né? O André falou da ansiedade, a gente falou da depressão. Então, quanto isso vai afetar na sua fadiga? Quando você sente fadiga? O que desencadeia a sua fadiga? Isso é muitíssimo importante para a gente poder controlar a fadiga no final. Esse é o primeiro. Aí depois vem o rotina, que é o R. O que é a rotina? A gente pensar principalmente naqueles fatores secundários em relação à fadiga, que a gente tem que melhorar os nossos hábitos. Então, se a gente melhora os nossos hábitos, a gente faz exercício, a gente come melhor, a gente consegue... Dorme melhor. Obrigada. A gente dorme melhor, a gente fica mais com a família, a gente começa a incluir coisas na nossa rotina que são de extrema importância, para além de me dar o bem-estar,
mas eu também consegui organizar. Por exemplo, o dia que eu limpo a casa, é o dia que eu vou na fisioterapia, por exemplo? Não, porque é um dia que eu vou ficar muito cansada. No dia que eu faço exercício, que eu vou fazer caminhada na praia, é o dia que eu vou andar no centro, no meio do calor para fazer compras? Não, é organizar dentro do seu dia a dia todas as tarefas que você tem para fazer e observar quais hábitos que eu tenho para eu poder mudar. Então, se eu percebo que eu não bebo muita água, que eu como muito mal, que eu não durmo direito, ou que eu não faço exercício, isso são coisas que a gente tem que mexer na nossa rotina, encaixar no nosso dia, para que eu consiga melhorar e assim controlar a fadiga. Então, o primeiro C, o primeiro pilar, que é o conheça seu corpo, e depois o R, que é a rotina, eles são bem importantes, porque eu vou entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, para eu poder controlar, já iniciar esse processo de controle de fadiga. Tudo bem? Tem alguma pergunta, Gabi? Não, disso aí não. O terceiro pilar é o meu preferido, que é o exercício. A gente já falou um pouco dele. O exercício, ele vai ajudar em várias partes do nosso tratamento, no nosso controle da fadiga. Então, como a gente já tinha falado, ele vai ajudar liberando substâncias no nosso cérebro para a gente poder ter mais disposição, ter mais energia. Ele vai ajudar fortalecendo a sua perna, fortalecendo o seu corpo e você vai ter mais força. Ele vai ajudar no condicionamento físico. Então, sabe quando você fica cansado, que você fica ofegante? Você não vai ficar mais tão ofegante. Ele também vai ajudar, pode parecer contraditório também, mas o exercício ajuda a relaxar. Inicialmente ele dá muita energia, mas depois de um tempo ele promove um relaxamento. Então, toda aquela pilha, aquele cansaço que a gente fica por conta da fadiga, depois ele melhora. E além disso, ele também promove um relaxamento mental. Então, o exercício é um combo muito bom que vai ajudar tanto na fadiga física quanto na mental. E em exercícios específicos, ele também vai mexer na visual. Então, é muito importante para a gente poder entender o exercício físico. Mas E qual exercício escolher, né? A pessoa qual pergunta. exercício escolher? O exercício que a gente tem que escolher, o primeiro que a gente tem que escolher é o que a gente gosta. Não adianta a gente procurar um exercício que não seja prazeroso pra gente. A gente tem que procurar um exercício que me faça bem. Para uns vai ser dançar, para outros vai ser caminhar, outros vai ser lutar, outros vai ser surf. Um exercício que nos traga prazer, que nos faça bem. Depois que a gente conseguiu dar esse start, começar a fazer exercício com exercício que faz bem, que nos faz bem, a gente procurar um exercício que a gente precisa. Então, uma fisioterapia que vai trabalhar mais especificamente no que você precisa. Uma musculação, um treinamento funcional. Mas é muito importante que esse exercício seja acompanhado de um profissional especializado. Porque qualquer pessoa que faça, né? Tipo, eu vi no YouTube e vou fazer. Você não vai ter acompanhamento, você não vai saber se você está fazendo certo ou errado, se aquele é o exercício certo para você, se você consegue, se você está no seu limite certo ou se você está exagerando. Então, o acompanhamento de um profissional é extremamente necessário quando a gente fala de exercício físico, e principalmente nesse pilar. Além disso, é legal a gente rever beber água, rever a roupa que a gente está usando, que o ambiente seja climatizado, porque isso também vai favorecer e vai te ajudar na hora de fazer exercício e para você controlar, consequentemente, a sua fadiga. Isso, com certeza. E por fim, a gente tem... Quer falar alguma coisa, Gabi? Desculpa te interromper. Não, era só isso mesmo. E por fim, a gente tem o respeite seus limites, que é o último R. O que é o respeite seus limites? É você entender, pegar todo esse processo que você passou. Você entendeu o seu corpo, você conseguiu ajustar a sua rotina e você conseguiu fazer exercício. Agora, eu tenho que entender qual é o meu limite e respeitar ele. Não ultrapassar esse limite. O que é respeitar o meu limite? Me pôr em primeiro lugar. Muitas vezes a gente deixa passar. Eu cuido mais do meu filho do que de mim, eu cuido mais do trabalho do que de mim, eu cuido dos meus pais, eu cuido de outras pessoas e esqueço de mim. Quando eu me coloco em primeiro lugar, isso já muda. E por que eu tenho que me colocar em primeiro lugar para tratar a fadiga, por exemplo?
Porque muitas vezes você aceita tarefas, aceita coisas que você não está disposta a fazer, que você não está com vontade de fazer, ou que vai ser em excesso para você, mas você topa para o outro, porque você quer agradar o outro e não se pôs em primeiro lugar. Então, um desses respeite seus limites é, por exemplo, dizer não. É um exemplo muito bom desse respeite seus limites. Né? Quantas vezes a gente se acumula de tarefa, quantas vezes a gente fala sim para todo mundo e aí no final não dá conta. E aí quem vai ficar cansado, quem vai ficar fadigado é você. Então, esse é um exemplo claro do respeitar os seus limites. Né? Respeitar o seu limite em termos de exercício, em termos de informações, em termos de tarefas a serem feitas. Eu falo muito sobre delegar tarefas. Então, vou dar um exemplo. Moro eu, meu filho, meu marido, e eu sou responsável por toda a limpeza da casa. Mas por quê? Né? Por que que você... Isso ajuda, né? Exatamente. Então, por que seu filho não pode limpar o banheiro, por exemplo? Por que que seu marido não pode lavar a louça? Divida essas tarefas, né? Então, respeite o seu limite, entenda o seu limite, entenda que você precisa descansar, entenda que você precisa fazer coisas, mas que você tem que tomar cuidado para que não extrapole o que você, nesse processo todo, entendeu que o seu corpo pede. Então, nesses 4 pilares, a gente consegue abranger tanto esse conhecimento interno nosso, do nosso corpo, quanto ações como mudanças de hábitos e exercício físico, e depois pôr isso em prática, reconhecendo isso e falando, esse é o meu limite, esse é onde eu chego, e eu não vou passar disso, porque eu sei se eu passar disso, eu vou passar mal, eu vou ter fadiga. Por isso que não tem uma cura, não vou chegar para você e falar, a fadiga não vai mais existir em você. Se você passar do seu limite, ela vai realmente aparecer. Mas o que eu vou fazer é me munir de conhecimento e me munir de estratégias para que eu não aperte aquele gatilho, que eu não aperte o interruptor e ela ligue. Eu vou proteger aquele interruptor para que ninguém encoste nele, para que ele fique lá quietinho. É difícil, a procrastinação tá aí, dá uma preguiça, não é uma preguiça, é um involuntário, você não tem vontade mesmo, mas insista que vale a pena. E aí que eu quero que você fale um pouquinho do seu projeto, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, principalmente quem tem um pouquinho de resistência, que nunca fez atividade física, ou que tem um pouco de medo, não tem profissionais para ajudar, eu acho que você vai poder ajudar um pouquinho. Fala nesses últimos minutos, nossa, aqui um pouquinho desse projeto. Perfeito, Gabi. Então, esse projeto chama Esquadrão Antifadiga. É um projeto de acompanhamento que eu mesma vou acompanhar vocês durante 30 dias com missões práticas e bem fáceis de serem feitas no seu dia, para que você aprenda esse método CRER e ponha ele em prática para você conseguir controlar essa fadiga. Então, esse método vai começar agora na segunda-feira. Desculpa. O esquadrão vai começar agora na segunda-feira, dia 6. Mas as inscrições estão abertas até domingo. E ele é muito legal, porque as missões são práticas. E, além disso, quem tem dificuldade nos exercícios e tem medo de fazer exercício, toda semana, durante o esquadrão, vamos ter aulas ao vivo comigo de exercício pelo Zoom. Então, eu vou conseguir ver vocês, vou conseguir corrigir vocês. Vai ser muito mais tranquilo você passar por esse processo. Então, é muito legal a gente poder estar junto, você poder estar pertinho de mim para eu conseguir te acompanhar e te mostrar cada passinho desses em cada uma dessas tarefas. E, além disso, a gente tem bônus. E um dos nossos bônus está aqui comigo, que é a Gabi, que ela vai contar pra gente como que a fadiga pode ser controlada com auxílio também da aromaterapia, né Gabi? Isso, as minhas estratégias. E pode ajudar muito, ela já deu até um spoiler aí pra gente, falando uma das estratégias dela. E ajuda muito, né? Às vezes a gente acha que a aromaterapia, a Gabi é mais especialista nisso que eu, que é assim, é só o cheirinho gostoso. Não, mas ela ajuda muito em muitas partes. E além disso, a gente também vai ter uma outra aula bônus, que é a aula com a Fernanda Medeiros, que é a Nutri, que sempre faz live comigo também. E ela vai falar sobre alimentação e a fadiga. Porque sim, a alimentação, o que eu como vai afetar se eu tenho fadiga ou não.
Então, esse é o Esquadrão de Fadiga. Vai ser muito, 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 muito bacana. A gente tá pertinho, a gente poder conversar, a gente poder estar juntos, tirando todas as suas dúvidas. A gente terá um grupo exclusivo no Telegram, que não vai ter só aquele falatório de tirar dúvida, mas também tem um canal onde todas as missões vão ser postadas também. E para você poder conversar, falar assim, olha, Gil, eu tive dificuldade nessa, o que eu posso fazer? Ô, Gil, eu não consegui fazer esse desafio. Como que a gente pode mudar? Como que a gente pode mexer? Eu tô aqui para tirar as dúvidas e entender. Ah, mas por que esse desafio é importante? Por que essa missão é importante? Então, eu tô lá para tirar as dúvidas, para ajudar e até fazer com vocês. Porque muitos desses desafios, apesar de eu não ter esclerose múltipla, me ajudam também no meu dia a dia. Me ajudam a ter consciência do meu corpo. E todo aquele processo do método CRE também me ajudam. Então, eu vou fazer junto com vocês esse desafio que vai ajudar muito, 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 muito nesse controle da fadiga. Mostrar que a gente consegue sim controlar a fadiga com o que eu quero, com o que eu posso, dando o primeiro passo. O primeiro passo é o mais importante, né? E o que é mais legal é que, assim, você vai ter essa possibilidade de estar pertinho de mim e por um preço bem pequenininho, né, Gabi? Isso, porque você tem um estúdio, né, em São Eu tenho um Paulo? consultório, sim. Consultório, então, uma consulta, uma assessoria, tudo para o fisioterapeuta, profissionais especializados, não é barato, né, gente? A gente sabe que não é todo mundo que tem condição, apesar de ser muito importante. Então, Sim. a Dil está dando essa oportunidade que vai ser muito legal. Eu estou bem animada. Sim, vai ser muito bacana. E quem quiser entrar com a gente, comigo, com a Gabi, com as outras meninas que já entraram, lá no meu link da bio tem um botãozinho para você clicar. Como eu falei, o valor é bem baratinho, sai menos de R$ 1 por dia, né? Sai 12 de R$19,19. Então, gente, é menos que uma pizza. Uma pizza que você deixa de comer por mês, você já consegue pagar tranquilamente o desafio, entrar com a gente no Esquadrão, que vai ser muito bacana. É uma oportunidade única, né? Pra gente estar junto, pra gente trocar ideia, pra eu apoiar vocês nesse processo. Então vai ser muito legal. E eu espero vocês. Então é só clicar lá, já ganha os bônus junto com a gente, já entra com a gente para começar na segunda-feira. Essa oportunidade vai estar disponível até domingo às 23h59. Então aproveita. Se tiver dúvida, tipo, Gil, eu não entendi direito, me explica, me manda um direct, manda mensagem para mim que eu explico, eu mando áudio para vocês para explicar bem bonitinho como que ele é, como ele funciona. Mas venham com a gente, ele tem disponibilidade de você parcelar no cartão, de pagar no boleto, como você achar melhor. Então, vem com a gente no desafio no Esquadrão de Fadiga, que vai ser muito bacana. Eu achei muito bonitinho o cérebro. Esquadrão antifadiga. Como que é o nome do cérebro? É o Binho. O Binho. Ai, que bonitinho. Eu quero um. Ai, que fofura. Esse é o Binho, nosso mascotinho. E ele me ajuda nas comunicações no Esquadrão de Fadiga. Ele tá lá com a gente. Gil, agora fugindo do assunto, você tem bastante paciente na sua clínica que é diagnosticado de esclerose múltipla? Sim, temos bastante paciente com EM na Balance. Eu atendo alguns, as meninas que trabalham comigo atendem outros, mas a gente tem bastante gente. E o mais legal é que a gente não tem só pessoas presencial, a gente também trabalha online. Então, eu falo que o advento da pandemia nos trouxe possibilidade de atingir mais pessoas, né, com a fisioterapia, e a fisioterapia online funciona demais, é muito bacana. Ah, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Há quanto tempo você tem o Balance? A Balance, em agosto, agora fez 4 anos. Que legal. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver posts seus. Falei, gente, que ótimo isso. Uma pessoa que entende a gente, que quer ajudar. Falei, meu Deus, preciso chamar essa moça. Essa moça. Você é míope? É Eu não. Não? Não. De vez em quando você tá de óculos. Eu tô de óculos, eu tenho astigmatismo. Ah, é que na pandemia eu parei de usar, sabe? E aí eu preciso voltar. Ainda mais agora que a gente está usando muito, né, as redes sociais, computador, Sim. tudo, a gente pisca menos, né? E, Sim. né, precisa. Sim, Então, tá bom. já recebi um puxão de orelha na live ao vivo. Isso mesmo. Eu recebo puxão daí, que eu não estou fazendo atividade física, você leva daí. Olha, das perguntas que eu tinha aqui, que tinham me perguntado anteriormente, já foram todas respondidas. Se alguém tiver alguma outra dúvida, me chama, também posso passar para a Ju. Pode chamar a Juliana também.
Ela é Sim. super receptiva. Acompanhe o Instagram dela, tem muitas lives, adoro, muita informação, bastante coisa boa. E é isso aí, gente. Eu acho que a gente tem que procurar estratégias para conviver melhor com a esclerose múltipla. Temos ela, não tem como fugir, não vamos morrer por causa dela, vamos morrer com ela e vamos nessa. Através de estratégias, oportunidades que estão oferecidas para a gente no dia a dia, a gente tem que. Outra coisa que eu costumo falar muito, o hormônio o hormônio é liberado em várias atividades. A endorfina, né, com a atividade física, Sim. a ocitocina quando você faz uma caridade, e assim vai, noradrenalina, dopamina e tudo. Então, e tudo isso ele vai te proporcionar benefício. Então, vamos usar e abusar dos nossos hormônios para o bem, né? Exatamente. Eu acho que esse é o mais importante, a gente poder fazer coisas boas, como eu já disse, se colocar em primeiro lugar, cuidar de você, cuidar do outro, né? Se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar do outro. Então, fazer coisas boas, fazer coisas do bem para você e para o outro sempre vai ser o melhor, né? E Isso mesmo. complementando o que você disse, é que você falou, você tem a esclerose múltipla, mas ela não tem você. Então, você Exatamente. consegue controlá-la, você consegue deixá-la quietinha lá, seguindo todo o tratamento, tomando seu remédio, fazendo exercício, fazendo tudo certinho, você vai se... Ai, deu um chute. Você vai conseguir, você vai conseguir melhorar muito a sua qualidade de vida e entender que você pode sim viver feliz, ser produtivo, trabalhar, fazer o que você quiser mesmo tendo esclerose múltipla e conquistar Sim. todos os seus sonhos. Porque se você deixa a fadiga, no caso, tomar conta, é aquilo que você falou, a qualidade de vida cai, vem a depressão, antissocial, você fica em casa, não quer fazer nada, não quer sair, e aí um abraço. Exatamente. Vem tudo junto. Ó, gente, eu quero agradecer a todos vocês aqui. Muito bom. Finalizamos o agosto, já estamos em setembro, Já estamos em setembro. mas a conscientização, as informações vão continuar o ano inteiro. Agora, em setembro, a gente vai se dedicar um pouquinho ao Setembro Amarelo, né? Porque é muito importante também falar um pouco disso, sobre esses, ainda mais com essa pandemia, muitas doenças mentais se afloraram, uma coisa muito preocupante. Então, vamos ajudar o outro, vamos ouvir, vamos falar, seja o paciente, o médico, o profissional. Se alguém chegou para você, chegou porque está precisando. Então, dê atenção, carinho, né? E estou por aqui, o que precisarem, Ju, adorei. Ai, que bom que você Obrigada, viu? gostou. Imagina. O convite está aqui para Santos, tá? Para você visitar a gente. Com certeza, E quando eu estiver por vamos aí. marcar outras lives sobre isso. Vamos, com Vamos, certeza. vamos juntar durante esse ano inteiro alguma coisa, tá bom? Vamos, com certeza. Eu te agradeço o convite. Foi um prazerzaço te conhecer. Fiquei muito feliz. Obrigada por poder falar com o pessoal aqui. Foi um prazer muito grande. Eu gosto muito de falar sobre esclerose múltipla, sobre fadiga, sobre tudo. Tirar dúvidas do pessoal, mostrar alguns mitos, é sempre muito bom. Sim, pode deixar que eu irei para Santos para a gente se conhecer em breve. Só estou Isso acabando de mesmo. organizar algumas coisas aqui, mas a gente combina e, claro, podemos fazer Isso. outras lives, um montão de coisa ainda que a gente tem para fazer aqui. Tem muito Muitos tempo para projetos, falar, né? muita coisa para falar, então conte comigo Muito e mesmo. muito obrigada, Obrigada, viu? pessoal. Obrigada a todos aqui presentes. E o que precisarem, me chame ou chame a Ju para saber mais do esquadrão de fadiga, tá bom? Isso aí, contem com a gente. Bom, Beijo. boa noite, Ju. Obrigada. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Tchau.